Saúde em Dia. Oferecimento Indaiatuba Hospital. Olá amigos, está começando mais um Saúde em Dia. Hoje vamos abordar um tema muito interessante e de um contexto atual. A minha convidada, a psicóloga Sandra Sepúlveda, vem esclarecer e compartilhar conhecimento. A gente vai falar de rejeição, confinamento, pandemia, essa atual situação que a gente vê no dia a dia no Big Brother, as pessoas saindo com níveis elevados de rejeição. Como é que fica isso no nosso dia a dia? Sandra, obrigado a presença no programa. Eu que agradeço, doutor Eduardo. Começando com essa questão da rejeição. Na pandemia, você vem percebendo que isso vem tomando um espaço maior no dia a dia das pessoas? Sim, até porque a gente brinca que nós estamos em torno do isolamento social, vivendo cada vez mais em casa, com mais pessoas dentro de casa. É como se fosse um Big Brother, né, doméstico. Nós mesmos estamos nessa situação de confinamento e no confinamento, nessa situação de estar lidando mais um com o outro, começam a aparecer as diferenças. E nas diferenças, né, aparece essa questão da exclusão, da não aceitação e da rejeição. E as pessoas que são mais frágeis acabam sentindo mais isso. É mais fácil a gente projetar no outro uma rejeição do que enxergar em nós mesmos? A gente diz assim, doutor Eduardo, que todo processo de rejeição, na verdade, é uma autorrejeição. Porque se eu, por exemplo, falo para você, você é burro, mas você de fato não se sente burro, isso não cola, né? A gente diz assim, não cabe a carapuça, você não vai vestir isso. Agora, se de repente eu toco em alguma questão que para você é fato, isso vai dar eco. Né? Então eu mesmo acredito que eu sou assim. Se o outro vem e me aponta, eu nem questiono, eu realmente embarco e me sinto de fato excluído, né? E o problema todo da rejeição é isso, é a exclusão que isso gera. E gera de uma forma que leva a gente a sentir medo, né? Medo de quê? Lá nos nossos primórdios, quando a gente era realmente rejeitado no grupo, a nossa chance de sobrevivência era mínima, né? Então, a rejeição é uma coisa que nós aprendemos, é um conceito do nosso cérebro mesmo. Essa normatização social, a necessidade de pertencimento, de estar com, né, de se conectar, é uma sobrevivência para nós. Então, por isso que isso, nesse momento, acaba sendo tão traumático e tão dramático ao mesmo tempo. Uma coisa que me chamou muito a atenção, voltando um pouco para o Big Brother, a atual edição, que está até acontecendo ainda, um grupo de negros se uniu e a gente vê movimentos lindíssimos aí de pessoas anti-racismo, que vem ganhando um espaço muito grande na nossa sociedade, mas que eles geraram toda uma situação, a Carol Conká, o Negro Di, o Projota, que a gente, pelo menos eu fiquei com uma sensação clara e nítida que eles precisavam se unir para ficar contra os brancos dentro da casa. E eu não tinha dimensão que realmente talvez o isolamento, o confinamento ia colocar essas feridas para o público dessa forma que foi o programa. Na verdade é o que dizem, né? A melhor defesa acaba sendo o ataque. Só que às vezes as pessoas passam do ponto, né? Erram na mão. E tem uma questão muito séria dentro do Big Brother, séria no sentido assim, né? Não que seja sério de repercussão, mas sério nas implicações que traz, que é que as pessoas não têm feedback do que está acontecendo lá atrás.
E a gente vive um pouco isso, até fazendo um paralelo com essa questão da máscara, né, doutor Eduardo? Porque assim, a máscara também tira o nosso feedback. E o feedback é importantíssimo para a gente fazer microajustes, microcorreções. Então, a falta de feedback e a pressão que se exerce faz com que a gente realmente erre na mão e acaba até sendo dentro do efeito manada, né? Eu me uno com você, você pensa assim, eu acabo automaticamente verbalizando da mesma forma, sem muitos critérios, sem muito julgamento, né? Por isso que a gente vê pessoas que você diz assim, como assim, né? Não era essa postura, eu não via desse jeito, mas dentro do contexto, às vezes é preciso isso para se salvar, né? Para se manter um pouco mais íntegro. Tanto que quando a Carol Conká saiu, uma das coisas que ela verbalizou, que ela iria procurar terapia. Sim, ajuda com psicólogo, com psiquiatra, e isso é muito importante, né? Fundamental. Na verdade, assim, é a recomendação que a gente faz. Porque nunca algo que está sendo posto aqui, nasceu aqui. Isso tem uma história que a gente fala, né? E muitas vezes a gente consegue lidar com aqui, mas é preciso também tratar a história, né? Tratar esse núcleo, aquilo que eu falava. Se realmente me chamam de algo e eu acredito naquilo, eu tomo aquilo como sendo pessoal. Nós não estamos discutindo, né? Vira uma coisa pessoal. Virou pessoal, aí a gente sabe que, né, é um pega para capar, vamos dizer assim, né? E o interessante, eu pelo menos como médico e vejo isso, infelizmente existe muita resistência em ir à terapia, né? Sim. Isso já vem melhorando nos últimos anos? Olha, na verdade, vem melhorando no sentido que as pessoas estão piorando, né? Essa questão de pandemia sempre me perguntam, como é que tá os atendimentos? Eu digo assim, olha, a agenda está lotada, né? E a gente está vendo pessoas que estavam bem agravando e pessoas que nunca pensaram em buscar terapia buscando. Por quê? Porque o nível de estresse está exacerbado e isso dá uns transtornos mentais. Então, as pessoas acabam buscando mais terapia, não em função do objetivo principal, que seria o autoconhecimento, né? Vou para me conhecer, para me melhorar. Não, eu vou porque eu não tenho mais saída, né? Então as pessoas sim estão buscando, mas ainda tem um preconceito de que psicólogo, psiquiatra é médico de louco. Infelizmente, né? E isso eu tento no dia a dia do consultório tirar da cabeça dos pacientes. Sim. Porque a terapia ela é muito importante e eu digo assim, às vezes é até melhor que o remédio que ele usa artificial, lógico que a medicação ela tem o seu espaço por um curto período de tempo ou longo, depende de caso para caso, mas a terapia ela realmente ajuda muito, muito, muito. Sim, o remédio ele não muda um estado mental, né? O remédio muda a sintomatologia, como se o remédio mudasse a superfície, aquilo que a gente vê. Mas de fato, se a gente quer mudar um padrão de funcionamento, que seja negativo, que seja pautado na rejeição, é preciso a gente realmente conhecer o que está por trás disso, como é que isso se formou. Isso só quem faz realmente é um processo terapêutico. O remédio não chega até aí, né? Perfeito. Sandra, a gente está terminando o bate-papo super interessante. Queria deixar uma mensagem final para o público em casa? Sim, na verdade assim, se você está percebendo uma super preocupação do que os outros estão pensando de você, se isso tira até teu sono, faz com que você entre num quadro de irritabilidade, de ansiedade, isso já é sinal de que tem alguma coisa aí acontecendo. Quanto antes buscar uma ajuda especializada, e aí a gente tem todos os profissionais de saúde mental, melhor vai ser sua qualidade de vida e principalmente, né, a gente vai ter mais fôlego para dar conta desse tempo que ainda a gente tem, que a gente não sabe ainda quanto tempo vai durar, né, doutor Eduardo? A verdade é essa, né? Então a gente precisa se preparar como se fosse ter munição suficiente, né, para dar conta. Se estender por mais um ano, ok, né, vou estar lá na minha família, me preservando e tudo mais. Se estender por mais 6 meses, também muito bem. Né? Então a gente precisa ter essa noção de que a gente precisa realmente estar com o nosso estoque bem para a gente dar conta do que vai vir.
Psicóloga Sandra, muito obrigado. Obrigada a você. você. Queria deixar algum contato, endereço do seu consultório para o público? Posso deixar sim, posso deixar meu celular, né, que hoje o WhatsApp é mais prático, né? Meu telefone é 19, o DDD, e o número é 99607-4897. Muito obrigado. O programa fica por aqui hoje, lembrando dos nossos canais. Perdeu algum programa, quer fazer um reprise, Facebook da TV Sol, a gente tem esse conteúdo em áudio no podcast. Você pode compartilhar com um amigo, familiar, para não ficar de fora de nenhuma dica. Essa dica no nosso dia a dia aqui, que é muito valiosa, dos nossos especialistas, levando um conteúdo diferenciado para vocês até em casa. O programa fica por aqui hoje e a gente se vê num futuro programa. Tchau!